Não estava à espera desta, né? Bem-vindos a um episódio do Breaking My Limits, pessoal. E neste episódio vamos falar um pouco sobre qual o primeiro Pokémon que vocês devem escolher quando começam o jogo. Só para avisar que não vale o Pikachu. Yeah. E a primeira geração é melhor. Pá, não há discussão. Charmander, Squirtle e Bulbasaur são o top 3. E deixem nos comentários quais é que vocês escolheriam. Atenção que resposta errada não leva direito ao nosso acompanhamento. A gente, quando vos recebeu o vosso questionário, vai dizer, não, este gajo respondeu errado. Isto é a primeira pergunta que nós perguntamos. Nem sequer é o nome. A partir do momento em que tu respondes, qual que seja o Pokémon que tu respondes, vai ser o nome do teu planeamento. Atleta, Charmander. Atleta, Squirtle. Atleta, Bulbasaur. Não acontece. Mas como somos uns gajos fixos, nós abrimos uma quarta opção para os corajosos. E podem escolher o Rattata, putos. O Rattata. O rato maléfico. O verdadeiro rato maléfico. O único. O meu Pokémon não vale a pena. Rattata. Ganha todos, meu puto. Não é aquele Hyperfang. E há aquele tackle. Quick attack. É o whip. Ou não, mas quando às vezes não é. Como é que estamos aí desse lado, meu grande António? Estamos bem. Primeiro dia em cut, numa altura que deveria ser um bulk, mas está fixe. Vai, em princípio, fazer uma perninha de judo. Tem que perder uns quilinhos. Mas faz parte da vida. Um gajo, não pode só, às vezes tem que ir passar vergonha. É aceitar. Vais levar aquela canelada, vais levar aquele tapete às costas, é duro. É um gajo pensar tipo, um gajo ainda sabe fazer judo, passar 30 segundos de randori já está tipo, assim de lá tipo, I'm here. Não pegam em nada, os outros braços já não pegam em nada. Já não pegam em nada. Queres ir jantar, segurar na Coca-Cola para jantar, não dá. Bem, ainda bem tenho dama, senão não ia pegar nada nos próximos 2-3 meses. Esquece, não ia dar hipótese. Se calhar é por isso que ela me incentivou. Pensou assim, ele assim não pega mais nada. Vai ficar inútil durante 3 meses, portanto. Posso dar grande bofa, que não se porta mal. Aliás, os seus próximos 3 meses vão ser passados em casa a limpar a casa. Sim. É a única coisa que tu vais ter possibilidade para fazer. Até vão ser os cães que te vão passear, portanto. E os próximos podcasts vão estar tipo assim. Mexes o rato com o nariz. Ainda não há atualmente, né? Os gajos ainda não inventaram isso. Também grandes bancos. Trabalham tanto para nada. Esse Mark Zuckerberg, bro. Estás a fazer um gajo bem cansar-se bem das mãos. Eu acho que tem direitos que os gajos têm. Por acaso é uma cena bem comum. Não sei se já experimentaste aqueles ratos ergonómicos tipo em pé. Em pé não, mas já experimentei tipo este, estás a ver que tem coisinha para meter o dedo, tipo camã, estás a ver? Eu por acaso há uns tempos arranjei um para a minha mãe que é... Estes são horizontais, não é? Os outros são... Tu estás assim. Estás a ver? É uma cena alta. Pois, cada vez é para jogar tipo jogos de tiros. Nem sei. Eu por acaso experimentei, atrofiou-me imenso, porque não estava habituado, não é? Mas a minha mãe diz que é bem confortável. Tranquila. Ela não escolheu o Bulbasaur, de certeza. Não escolheu o Bulbasaur. Não a deixaria escolher o Bulbasaur. Plot twist, Bulbasaur é o melhor. Fogo. Plot twist do caraças, nada vence o Charmander. O coisa do Charmander é que é bué tough para os primeiros gyms, boy. Mas isso... Faz parte da rotina do gym, meu. É metê-lo forte. Ganhar a XP, desbloquear a carga seguinte e segue o jogo. A sorte é que o gajo apanhou o Rattata logo no início para zerar os outros 2 gyms. Não estava lixado, meu. Tu segui, está no Rattata. No Rattata e no Monkey. Quando te aparecia bem agarrado nas primeiras relvas, aparecia-te o Monkey. Já vou vencer o ginásio da pedra. O Monkey quando aparece aí é fácil. E vamos começar aqui um bocadinho com o que estamos a falar, não é? Isto não vem tudo à toa, né? Um gajo quando dá scroll no Instagram, o que é que um gajo vê? Pokémon. Ou não?
E é isso que vamos falar aqui sobre hoje. De Pokémons e redes sociais. E fitness. A ideia é que vocês passem de... Cheguem e evoluam até um tipo matchup. Só para ficarem com aquele aspecto. Quem não percebeu, vão estudar. Isto não alta forma. Posso começar a trazer os bonequinhos se quiserem. Tipo carta Pokémon para vocês verem. Yeah. Porque estas são as discussões que interessam. E vamos começar com a discussão de... Nós sabemos que hoje em dia há tudo no Instagram, YouTube, redes sociais, e temos acesso a toda uma panóplia de informações e pontos de vista. Portanto, as coisas geram debate para quem está minimamente dentro da comunidade de fitness, esteja mais ligado à parte de ciência ou só comunidades de quem treina, não estuda esta área, sabe que há sempre pequenos debates sobre o assunto. E a nossa ideia aqui ao longo deste podcast é dar-vos a entender o que é há nas redes sociais, como é que o fitness trabalha também um bocadinho do seu background e até que ponto é que temos vantagens ou desvantagens neste ponto. E acho que é um ponto interessante começarmos com a parte de, quando vocês veem debates, discussões alguma nas redes, como é que vocês veem isto? É algo que vos motiva, que vos dá mais conhecimento, ou é algo que no fim de contas atrapalha? Acho que aqui um pouco para começarmos o podcast de fitness e redes sociais. Yeah. E eu sou sincero, se vocês não têm mesmo base nenhuma, a não ser que tenham a capacidade de já saber 4 ou 5 movimentos de base e perceberem que aquilo é um bom ponto de partida, eu acho que atrapalha bué se não tiverem conhecimento nenhum. Sim. Até porque acho que chegámos a um ponto onde, efetivamente, e isto fala-se muito nos círculos de marketing ou de criação de conteúdo, em que tu queres polarizar as coisas, queres começar os vídeos com ganchos que sejam disruptivos, que tragam uma informação ou negativa ou desafiadora, e caímos muito na tentação de tomar uma stance, tomar uma posição só para que o vídeo viralize, só para que eu tenha mais olhos na minha página, e vou declarar ou afirmar algo só para ser disruptivo, só para causar atrito ou curiosidade, sem sequer ter fundamento por trás disso. E nós encontramos isso em todas as áreas inclusive até na política. Acho que é de umas formas também muito, muito fáceis de tu cresceres e ganhares alguma legião de seguidores, de tu teres pessoas que sigam aquilo que tu dizes porque tu foste capaz de dizer algo oposto àquilo que eles acreditavam e que achavam que estava tudo errado, coisas desse género. Mas genuinamente eu acho que nós no mundo do fitness então chegou-se a um ponto onde eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Atenção, sou a favor da liberdade de expressão dentro do que respeita as outras pessoas. No entanto, quando tu estás a disseminar informação num formato de conselho, de faz isto, não faz aquilo, ou isto é melhor do que aquilo, convém que haja uma fundamentação por trás disso. E na maioria dos casos, a fundamentação por trás disso, das duas, uma, ou é para viralizar, independentemente da qualidade ou veracidade ou factualidade daquele conteúdo ou daquela afirmação, ou é porque eu vi este gajo a dizer, então eu vou dizer igual. E é tough porque nós não deixamos de trabalhar assim, e a maior parte dos coaches e empresas que trabalham online, que é parte do que vocês seguem não é só porque as nossas dicas são interessantes ou fixe, é porque vocês realmente conseguem ter alguma ligação com o tipo de conteúdo, seja o nosso, seja de outra pessoa, seja de outro criador de conteúdos ou de um treinador, influenciador, o que vocês quiserem chamar. Mas também depois temos o reverso da moeda, que acho que é daí é que entra a tal história do pensamento crítico. Nós, quando dávamos as aulas no curso da Breaking, ou falo com alguns alunos, é algo que eu acho importante trabalhar. Daí, olha, um ponto importante que eu acho que ter um bom coach durante 4, 5, 6 meses também é isto, é vocês terem a capacidade mínima de ter um pensamento crítico neste ponto, de evitar cair em algumas falácias ou seguirem literalmente tudo que está na net. Porque mesmo eu, e falo contra mim em alguns pontos, eu tendencialmente, se estiver a ouvir um debate entre duas pessoas que eu gosto muito de uma, eu inconscientemente já me ponho do lado dela. Às vezes tenho que fazer o exercício de, ok, esta pessoa trabalha nesta área, tem alguma relação com isto, mas não posso concordar 100% com o que ele diz. Yeah. Porque é muito fácil.
E há coisas que são... Há coisas que eu percebo que as pessoas caiam porque é nuances dentro de uma ideia já correta. Agora vou dar, por exemplo, um exemplo dos que eu vi, e é um gajo, por exemplo, que vai falar na comunidade de fitness de certa maneira errada, que é o Gary Brecker. Tipo, tu seguis este gajo, ok, tranquilo, whatever, gostas do conteúdo dele. Mas chegares ao ponto que segues dicas de mistura salmo na água com uma colher de madeira, porque liberta não sei o quê, cada alumínio não liberta, que vai-te ajudar na absorção do sal, é tipo, a sério. Tipo, a sério que vocês vão cair nisto. Pá. São estas coisas que também que parecendo ou não fazem com que o canal apareça no meu ecrã, por exemplo. Viram, ficou eu já possuída, tipo, é esses burros. E aí é importante evitarmos então seguir nesta linha de tudo que esta pessoa que eu gosto posta ou faz, eu nem investigo, sigo diretamente. Isto prende-se com outros artigos. Sim, canal, eu sei. Não preciso olhar assim. Por outro lado, a verdade é que vocês tendo aquele pensamento crítico ou capacidade de associação de algumas coisas, eu acho que por outro lado é um game changer dentro das redes sociais. A quantidade de coisas que tu consegues tirar de pessoas que sabem mais que tu, investigadores, treinadores com mais experiência, praticantes inclusive, que vos permite tirar ideias ou abordarem o treino de uma forma diferente, é muito fixe. Não sei se a pessoa concorda comigo ou não. Eu acho que genuinamente tu chegas aqui a um ponto onde estas divulgações até lá está, entra numa questão de tu quereres viralizar e de tu extrapolares dados para chamar a atenção. Essa questão da colher de pau para mim é o típico, estamos a falar de uma coisa que tem um impacto, até pode efetivamente ajudar, mas em que proporção? É que geralmente a proporção ou o efeito ou effect power que a coisa tem é estupidamente baixo, é irrelevante. Estás a perceber? No entanto, é forte o suficiente a disrupção da tua norma para chamar a atenção. E a pessoa vai querer que, por eu fazer isto, vou ter uma cena brutal. Acho que, por exemplo, neste momento, na fase do fitness, que estamos, pelo menos agora ainda, já não tanto, talvez, mas, por exemplo, a história do baixo volume, alto volume. Onde se chegou àquele ponto onde, será que tu tens evidência por trás que justifique essa história do baixo volume? Ao ponto que vocês estão a expor. Eu concordo que pessoas que saibam justificar a stance deles a defendam. Agora, se tu és não me levem a mal, aqui, tenho que dizer isto desta forma. Se tu és um puto de 19 anos que nem sequer um curso tem, porquê é que tu estás a falar em baixo volume? É melhor do que alto volume. Porque viste o Paul Carter, o Trained by GP, a dizer. Tu não fazes puta ideia porque é que ele te disse isto. Tu não sabes sequer adaptar isso a um contexto. Não sabes o que a pessoa está do outro lado a ver quando ela te for perguntar. Tu não consegues justificar o porquê, nem dizer-lhe se para ela faz sentido ou não. No entanto, estás a disseminar uma informação que não é... que para ti, ela pode ou não ser factual, mas simplesmente tu não tens como defender o teu argumento. Porque tu não sabes a lógica por trás disso. É a mesma coisa que um PT falar de hipertrofia, mas não sabe sequer o que é que a hipertrofia é dentro do funcionamento celular. É a mesma coisa que tu me falares de este exercício é melhor do que aquele, mas tu não sabes olhar para os vetores que estão a acontecer. Não. Tu entras aí um bocadinho naquela tal história e eu sinto às vezes um bocado difícil passar a alguns alunos, em algumas aulas que eu dou, de vocês não vão usar esta informação diretamente com os vossos clientes, tipo, eu não explico aos meus alunos, tirando alguns que querem saber a base por curiosidade, tipo, como é que acontece, por exemplo, a ressíntese do ATP, tipo, como é que a energia volta a formar-se dentro dos músculos. Mas é importante tu compreenderes a base, primeiro, é a tua área. Yeah. E depois é esta história que nós falamos, tipo, se nós não somos a linha da frente em conseguirmos interpretar as coisas, perceber o que é que está ali em termos de conceitos, e sermos nós a conseguir ajudar a interpretar ou
a ler esta informação aos nossos alunos, quem é que vai ser? E acho porque entras na história dos copies, tipo, seja copiar pontos, seja copiar ideias. Tu não és uma pessoa que desenvolve o teu modo de coaching, o teu modo de prescrever treino, que não quer dizer que seja melhor que o do outro, é o teu modo, tipo, tu acreditas naquilo, tens resultados, sabes o porquê e passas para copy-paste. E o meu coach muda porque se eu outro artigo, aquelas 3 pessoas que consigo mudar o seu coaching, eu não faço a mínima ideia porquê e vou mudar o que estou a dizer. Se tiveres um mais interessado, ele vai-te um dia perguntar porquê, tu dizes, porque vi na net. Respondes porque sim, porque é melhor. É o típico. Estás a ver? E atenção, pá, isto é... A história de copiar é uma merda mesmo. Que já vem atrás de nós há algum tempo. E nós não somos supra-sumo de nada, mas eu já desde 2020 que vi a malta a copiar na íntegra posts nossos. Não, já viste antes, meu puto. Lembras-te na altura que estavas na escola, o pessoal já copiava. Mas estou a falar mesmo do conteúdo que nós colocávamos, descrições, palavra a palavra, formato dos posts. Pá, e é do género, porra meu, tu não fazes puta ideia porque é que eu estou a dizer aquilo. Porque é que estás a copiar? Eu podia estar a dizer que o céu é verde e tu ias copiar. Bro, mas é engraçado. Mas isto é um dos problemas. Ainda há uns dias, meu, tipo há 2 ou 3 semanas, um aluno nosso mandou-me um print. Vi este gajo a partilhar isto nas histórias. Isto não é o teu template? Com as histórias dos P1, P2 e P3. Acho que até já falei disto no podcast. Comentaste isso no episódio. Não ideia do que é o P1, P2 e P3, meu. Primeiro estás a copiar, estás a utilizar um template que nem é teu, nem sequer pediste autorização, e estás a entregar o teu serviço, nem tiveste o cuidado de criar as tuas próprias ferramentas para o teu serviço. Estás a copiar dos outros. Que merda de serviço que deves estar a dar. Provavelmente também estás a copiar planos de treino do Jeff Nippard e não sei o quê para entregar. Segundo, tu não fazes ideia do que estás a fazer, mas estás a disseminar essa informação. E tu entras nos ciclos. Por acaso, esta semana, particularmente, estamos na semana de 29 de setembro, hoje é dia 3 de outubro, e tem-me aparecido bem da vez no Instagram, mal está a falar, tipo, criadores que estão a começar, comecem por copiar. Vocês não têm para o estilo, não tenham criatividade, vocês copiem. Foda-se! Eu percebo que tu precises, numa fase inicial, de se calhar aprender com os outros, ver, porque é difícil mexer no Canva, ter ideias para vídeos, mas vais copiar a puta de informação que os outros estão a dar. Eu estou com pé de palavrões. Estás a ser agressivo, meu. Estou exaltado. Este café é mais, meu. Ainda só bebi um café e meio, que este aqui de casa é meio. Com um bocadinho de testosterona aí a condimentar a cena. Só um bocadinho. Fogo. Não, mas eu percebo, é um bocadinho... E não vamos estar sempre a cascar nas redes, um gajo aqui tem que falar bem delas também, que elas também têm coisas positivas, mas eu percebo o que o Francisco diz. E aqui entrando aqui também num dos tópicos que mal bem tínhamos para o episódio de hoje, o risco que inclusive eu vou pegar aqui no exemplo que me aconteceu por acaso que vi há 1 ou 2 meses, que é inclusive a ideia, não a ideia da imagem corporal em si, mas a ideia de como é que se chegou lá. Eu por acaso, normalmente quando falo em evoluções mais lentas, claro que o Francisco fala mais vezes rápidas do que eu até, eu gosto delas um bocadinho mais lentas, mal trabalhar, atenção, nada contra uma nem contra a outra. E eu estava por acaso uma vez a ver qualquer coisa na net e apareceu um post de uma aluna minha, que ainda treina comigo por acaso, felizmente, de outro PT. E eu pensei assim, ok. E era uma imagem praticamente igual, só mudava ao fundo. Diferença, além dele, na teoria, dizer que ela trabalhava com ele, que se trabalhar é tipo presencial uma vez por semana, ou seja, não há um acompanhamento, há dar algum apoio ao nível treino, é ele apresentar que ela chegou àquela coisa em 12 semanas, que eu sei que ela demorou 1 ano e meio a chegar. Tipo, é uma diferença muito grande. Mais do que a ideia da imagem, tem os seus impactos, ok? Nós temos episódios sobre isso com a Inês Vigário, poderia ser também uma coisa importante a refazer, é venderem-vos a ideia de que esta pessoa chegou aqui de forma natural, ela chegou de forma natural, em 12 semanas numa coisa que eu sei que demorou cerca de 60. Estão a ver a diferença que é? É muito grande. E aqui entra a tal história e o risco de, não no sentido de vender, que eu posso tentar perceber até certo ponto, mas de te vender um bocadinho, quase a banha da cobra.
E se eu sou contra, e eu sei que muitos destes PTs que fazem isto são contra, não digo todos, mas muitos deles contra outros tipos de pseudociência ou pseudo-informação, porque é que no teu conteúdo tu fazes isto? Vale tudo para vender, vale tudo para angariar alunos, clientes. Atenção aqui um bocadinho às redes, está bem? Neste ponto. Que é tal coisa, tipo, eu acho que a maior parte das redes tem o seu, tipo, como é que se diz, uma faca de dois gumes. Tipo, por outro lado, não deixa de ser, de certa maneira, motivacional, seja o meu, seja o dele, tu olhas e dizes, ok, tipo, esta pessoa tinha este corpo, tinha excesso de peso, e atualmente está, tipo, com um corpo brutal. Tipo, isto é possível, tipo, isto acontece. É a tal história da faca dos gumes aqui um bocadinho online. E a tal coisa, nós, inclusive eu e o Francisco provavelmente, há muitos artigos que eu vou ler, ou tipos de conteúdo que eu produzo, que eu li inicialmente nas redes sociais. Tipo, tive a ideia, vi o post, olha, fixe, vou abordar este tema e adaptar um bocadinho ao meu modo de pensar. Mas tipo, a base está lá, fixe, gostei. Ou, olha, nunca tinha ouvido falar deste artigo, nunca tinha ouvido falar desta abordagem, bora ver. Fixe, é um artigo fixe. Isto é aplicável aos meus alunos? Não é aplicável aos meus alunos. Há muita coisa que eu aplico hoje em dia, que não aplicava anteriormente, derivada das redes sociais, onde eu vi esta informação. Depois fui ler, fui investigar, mas não foi do género. Ei, olha, era bué da fixe ver... Olha, vou dar o exemplo de um que estava... Até fui ler ontem. Era bué fixe ver se eu trocar os alimentos, mas as calorias forem a mesma, se o meu corpo varia ou não. Tipo, eu acordei de manhã e tive esta ideia. Eu vi uns investigadores, uns coaches que eu sigo, que gosto do conteúdo e confio relativamente no que ele produz, e fui tipo, olha, fixe, vou ver o artigo. Deixa eu ver se consigo tirar aqui ideias. Porquê é que isto acontece? Porquê é que não acontece? A interpretação dele foi fixe, não foi fixe. E eu acho que quando, aqui já começou a entrar um bocadinho do pessoal que gosta mesmo disto e é treinador, é fixe começar depois a ter aquele grupo de pessoas que tu segues, e aí tu vês, ou eu sinto que estás no caminho certo. E olha, aqui uma dica do episódio 2, que é, eu tenho a mesma ideia de 90% deles sobre o artigo ou este post, mas cada um tem um bocadinho as suas nuances. Tipo, 90% é igual, isto foi o que nós sabemos que o post está a dizer, mas eu percebo que na prática posso usar desta forma. Estás a ver? Olha, eu vou pegar outra vez no exemplo do volume. Eu gosto de baixo volume. Percebo a lógica por trás do baixo volume, mas também percebo a evidência toda por trás do alto. E eu não forço nenhum aluno meu, lá por eu gostar, eu pessoalmente gostar de treinar com baixo volume em algumas fases da minha vida, porque me divirto. E porque também produz resultados quando é bem devidamente planeado. Mas há pessoas para quem fará sentido o alto, há pessoas para quem fará sentido o baixo. E o facto de tu conseguires perceber e dominar o tema é o que te permite dizer, não, o António vai por aqui, o André vai por ali. O Bruno vai ficar no meio, que tem de ficar no meio, mas vai fazer fases de um lado, vai fazer fases do outro. Porque compreendes a lógica por trás. E é bem engraçado que tu falas dessa história do, por exemplo, dos artigos. E fazendo também aqui um bocadinho o cruzar disso, que é, hoje em dia, maioritariamente para mim, eu inicialmente quando comecei a produzir conteúdo, 2017, era muito à base de, ok, o que é importante as pessoas saberem como é que eu as posso educar nisto. E hoje em dia a minha produção de conteúdo já é diferente, já não falo de forma super técnica como falava antes, já não dissemino informação como disseminava antes. Simplesmente aquilo que eu faço quando quero produzir o meu conteúdo é o que é que eu tenho que ensinar aos meus alunos, o que é que os meus alunos têm de saber, os meus clientes do acompanhamento, o que é que eles me perguntam, que dúvidas é que eles têm, porque é para eles que eu quero falar cada vez mais. Quero que o meu conteúdo seja um bónus para eles e às vezes, muitas vezes também é o que é que a minha audiência mais chegada precisa de ouvir. Por isso é que eu às vezes também vou dizer aquelas coisas do género, a culpa não é do teu metabolismo, é da merda que metes na boca. É duro. É, mas é verdade que tu precisas de ouvir, para não te vou passar paninhos quentes para vender. Não vou andar a dizer que vais emagrecer a comer só o que gostas, quando comer só o que gostas foi o que te deixou gordo. Estás a ver? É preciso às vezes, para mim, esta transição de, ok, eu uso as redes sociais, obviamente também as uso com estratégia, como negócio, porque isto é um negócio. No entanto, eu tenho os meus valores, tenho minha ética, eu não vou mentir, eu não vou ser falacioso,
E para mim é fundamental o pilar da educação. Então, se para mim é fundamental o pilar da educação, eu vou pensar quem é que eu quero educar. O que é que eles precisam de saber. E simultaneamente, e era por isso que eu estava a cruzar com isso, é muito aquilo, o que é que eu tenho gostado a estudar, o que é que eu tenho me interessado mais, e aí já é uma partida tipo de educação porque gosto, estás a ver? Do género, como tu estavas, li aquele artigo, gostei daquele artigo, ouvi aquele post sobre um tema que me tem interessado. Ok, vou ver um bocadinho mais sobre esse tema, vou investigar e aproveitar. É um estudo para mim e é conteúdo que eu produzo também. E bué de vezes, muito do meu conteúdo mais técnico é maioritariamente isso. É eu, ok, tenho-me interessado por isto, vou partilhar também aqui com a malta. É. Sim, e isso que é uma coisa que nós devíamos fazer mais. E daí o conteúdo bom que nós temos de fazer no YouTube é tipo explicar um bocadinho a racionalidade do que é que fazemos, do que é que publicamos, porque é que temos esta posição. E de certa maneira, se calhar, e aí se calhar pecamos um bocadinho ainda, tentar fazer com que vocês consigam filtrar esta informação que o Francisco está a dizer. E acho que é importante. E é engraçado que, e aqui também mostra, também não investiguei isto a fundo, mas muitos dos conteúdos, cada vez falamos mais deste género, portanto, não treino específico, não nutrição específica, nem sempre é o que cola mais. Estou a dar o exemplo em que falamos num episódio de imagem corporal também, relativamente há 4 ou 5 meses, que nem foi dos que foi mais visto. Mas, de certa maneira, é um dos que eu tenho mais impacto e sendo que muitas das vezes tenho mais dificuldades com os meus alunos. Tipo, porque é que eu numa semana ganho 1 kg se estou em cut? Porque é que eu estou mais inchado? Porque é que eu tenho o corpo desta forma? Porque é que eu não está a mudar a velocidade que eu quero? E isto prende-se com as redes sociais também, porque o que nós apresentamos é isto. É esta evolução. Parece que às vezes é muito linear. E eu estou a pensar, inclusive, e aqui a parte, mais uma vez, redes sociais e de tudo o resto, do que, inclusive, outras pessoas bem-sucedidas fazem. Eu ontem estava a falar com um colega no trabalho, também faz algum tipo de empreendedorismo e outros negócios, que é o Miguel Barradas, o Francisco conhece, e nós estávamos a comentar isso, tipo, estávamos a falar de casas e investimentos imobiliários, e ele estava, inclusive, a comentar, eu estava a falar de 2 ou 3 pessoas que eu seguia, não sei o quê, curtia do conteúdo, e ele assim, nós mesmo seguindo esse pessoal que é bom, porque nós vemos que houve uma evolução no negócio deles, tipo, isso não dá para enganar, não podes filmar que estiveste no escritório com 2 pessoas e de repente tens 50. E estás em Portugal para estar nos Estados Unidos. Que bem, já aconteceu casos assim, mas no geral não é o mais comum. E tu pensares eu realmente acabo quase por seguir este pessoal cegamente, não é a minha área, mas a verdade é que houve negócios imobiliários que eles fizeram que não correram bem. Quase certeza absoluta que houve algum que eles não ganharam dinheiro, potencialmente houve algum que eles perderam algum, mas eles não apresentam isso. Tipo, e aqui é algo que sempre tem que ter noção. E eu contra mim falo, no sentido de, normalmente também tenho se calhar alunos que não o permitiriam, e justo, mas não tenho muitos alunos que têm uma evolução linear, temos muitos altos e baixos, seja porque surgem situações na vida, seja porque se desmotivam, seja por razões de imagem corporal que estavam à expectativa de e não acontece. E há este trabalho de motivação, mantê-los ligados ao plano, confiar no processo, como se costuma dizer, que está muito na moda, nesse sentido. E, mais uma vez, as redes sociais podem trabalhar a nosso favor, porque há pessoal que também vai falar destes pontos, ou contra, pessoal que demonstra transformações de 10 semanas que parece que vão durar para o resto da vida. A tal história aqui. Pá, olha, honestamente, é engraçado que levantas isso, eu não tinha visto ali o último ponto, mas calha bem, bem. É que uma das coisas que eu também tenho tentado esforçado a fazer, e acho que já disse também aqui publicamente, aliás, acho que quer eu, quer tu, somos pessoas que não nos sentimos propriamente à vontade. Eu estou a gravar o podcast é capaz de ser a cena que eu mais me divirto a gravar, em termos de produção de conteúdo, porque Viram a dica do gajo, o gajo é fedido. É verdade. Não diz nada durante a semana, quase. Mas quando um gajo está aqui no podcast, o gajo quase que diz assim, António, és o amor da minha vida. Foi o que faltou. Foi mais ou menos. Eu só não disse isso. Não, às vezes até trazemos um café para fingir que estamos a beber à frente um do outro. Yeah. Só não te segura a mão porque a tua mão está calejada. Mas, por exemplo, eu não... E quando comecei, durante muitos anos, ninguém viu a minha cara na Breaking. Durante um monte de tempo. Porque não era uma coisa que eu me sentia confortável. E durante muito tempo, eu não partilhava nada. E ainda partilho muito pouco do meu dia-a-dia. Mas sei que é uma coisa que é fundamental. Mas que estou em falha. Estás a ver?
E olha, eu próprio tenho um coach para me dar na cabeça por causa disso. Eu pago um gajo para me dizer, Francisco, estás a vacilar nisto. Estás a ver? E o gajo só não avacalhou porque o gajo está longe, não de vez em quando. Mas também é Mas não- careca. Pois é. É fedido, é fedido. É fixe porque ele não percebe quando eu digo estupidezes, mas em português. Mas O gajo diz assim, diz ao gajo de vez em quando, fogo, este careca é bem burro. O gajo não percebe. E depois ele reclama comigo em inglês, mas eu até me safo em inglês então. Mas acho que é fundamental, tipo, numa história destas redes sociais, e é uma coisa que eu tenho esforçado mais, acho que é fundamental, é passar a verdade do nosso dia a dia. Mais porque também o meu dia a dia, eu percebo, eu não quero ser influencer, no entanto, sei que isto faz parte do trabalho, tal e qual como quem trabalha numa loja de roupa gosta de atender à caixa, mas não quer ir fazer reposição. Mas faz parte a reposição faz parte do trabalho. Eu sei Ou que vice-versa. vice-versa, estás a ver? É um exemplo. Há pequenas partes que fazem parte do trabalho e tu tens que comer sim ou sim. Estás a ver? Pelo menos nestas determinadas fases. E para mim é fundamental, embora seja super desconfortável para mim fazer, partilhar um bocado mais da minha vida, do meu dia-a-dia, para que tudo desse lado consigas perceber que, calma, não, isto dá para fazer com uma vida normal, sem estar a viver uma vida de bodybuilder. Porque eu acabo por ter, se calhar, mais horas de trabalho do que uma pessoa normal. Tenho na mesma deslocações, hoje em dia então, deslocação para o ginásio e voltar é um porradão de tempo. Sou eu que faço as minhas compras, trato a minha casa, e passar os bastidores de o que é que se está a passar na minha vida, acho que é fundamental para te mostrar que muitas vezes as coisas são execuíveis para a tua rotina, mesmo que tenhas horários loucos ou que tenhas que fazer 30 por uma linha, simplesmente é uma questão de encontrar a estrutura e a estratégia certa para isso. E percebes que deste lado é um ser humano tal e qual como tu. Eu, ainda ontem à noite, estive a dizer a uma aluna minha que teve uma semana de merda, é daquele tipo de pessoas que não falha absolutamente nada, mas teve uma semana de merda, com coisas a acontecer, familiares, bué chatas. E foi-se abaixo com aquilo. Estás a ver? E é perceberes que a pessoa que está aqui deste lado, eu sou um ser humano, eu percebo que aquilo que tu passaste, eu não te vou dar na cabeça disso. Bem, pelo contrário, eu vou agradecer teres-te aberto comigo, teres-me explicado que a tua vida está assim. Porque és um ser humano. Estás a perceber? Portanto, acho que muitas vezes as redes sociais também são importantes nesse sentido, perceberes quem é que é a pessoa do outro lado. Acho que ao mesmo tempo, se tu começas a ver que é o tipo de pessoa que copia conteúdo ou que é muito à base de conteúdo viral, parabéns, encontraste uma pessoa que provavelmente não tem a própria voz. Em terceiro lugar, e esta é a minha faca máxima. Já viu que começam a trazer bem facas para o podcast. Yeah. Não sei quem. Por favor, IKEA e Gato Preto, bloqueiem este gajo na loja, meu. Phonics, Gato Preto. Lojas de talheres e facas e faqueiros, meu, não deixem o Bação entrar. Mas eu vou só lançar a minha última faca. Quando vocês virem um PT queixar-se que não sabe o que dizer no conteúdo, parabéns, encontraram um PT que não sabe o que dizer de tudo, nem o que fazer. Porque, na verdade, o conteúdo, por mais chato que seja para fazer, é tu expressares aquilo em que tu acreditas. Se o teu conteúdo é copiar os outros, parabéns, encontraste uma pessoa que só sabe copiar os outros. Se o teu conteúdo não o sabes fazer, é porque tu não tens algo para dizer, é porque não tens algo para dizer. E esta é a minha última faca do dia. Até que eu estou à espera dos saltos para buscar mais. Foi buscar mais neca, mais calças. Por acaso, acho que não há nenhum Pokémon que tenha assim faquinhas. Também ia ser estranho. Na teoria, aquilo é um animal selvagem. Não estou a encontrar. É tipo aquilo que estávamos a falar do outro dia e que estávamos a ver na net daqueles Pokémons tipo aparecem com um fato de judo ou de karate. E é tipo. É exatamente isso. That's your skin, bro. That's your skin. Porquê que tens um fato de judo? Bro, porquê que a tua pele é um fato? Sai aquilo lá para tirar. Mas a Jinx é Nicki Minaj, essa eu percebo. Foi a Nicki Minaj 1.0. Antes de ter dinheiro para as plásticas. Mas sim, é um bocadinho isso que
Francisco está a dizer, e tipo, tem os impactos das redes sociais, e por um lado acho que é fixe se vês que há alguém que tem aquela capacidade humanística de falar das coisas na net. Acho que também te ajuda a ter essa ligação e perceber que, ok, esta pessoa realmente diz algo que sente. E mesmo pessoal de produção de conteúdo muito maior que nós. E eu lembro, por exemplo, que o BioLine, eu falo bem deste gajo, estamos com um gajo com mais chique do conteúdo dele, de tipo há 3 ou 4 anos, quando se divorciou, ele veio para as redes sociais dizer isso, tipo, olhem, fase difícil, tipo, give me space, tipo, não chatei nenhuma ex-mulher, whatever, que acho que ela também está ligada à área. E é um bocado também humanizar a coisa do género, olha, eu vou falhar com o que normalmente faço porque tenho outras coisas na vida. E é um bocadinho, acaba por ser também os nossos alunos e nós, tipo... E acho que é normal, tipo, verem... Parece que às vezes está tudo bem nas redes sociais, que nem sempre está. É engraçado, olha, eu vou abrir a minha última partilha pessoal, então. Esta sou eu a tirar uma faca. Esta semana tive 3 alunos meus a falar disso comigo. Tipo, a quantidade de vezes... por acaso eu tinha reparado que alguma coisa se passava, a quantidade de vezes que tu mudaste de fundo nos últimos meses, nunca mais ver a tua cadela, nananana. E eu expliquei-lhes o que se tinha passado. A separação, ter de andar à procura de casa, variar daqui para aqui e para ali. E eles disseram, eu nunca reparei. Se não me fosse, só via os fundos a mudar. E eu ali é quando eu digo, de certa forma, há coisas que tu tens de ser profissional. Pronto, o meu aluno não pode arcar consequência de se eu tive um dia de merda. Ou se eu tive que acordar às 3 da manhã para fazer os updates todos para que ti não te falte nada, porque depois vou ter que passar a tarde toda a ir ver imóveis. Os meus alunos não podem pagar consequência de estou em baixo porque isto ou aquilo se passou. Não. Tu estás a confiar em mim, estás a apostar em mim para te ajudar, eu não te posso falhar. Portanto, é aquela coisa, tenho que vestir a máscara, tenho de ir produzir conteúdo. E na parte da produção de conteúdo eu posso já dizer, falhei muito, tive muitas vezes vibe extremamente negativa ou assim, por consequência do meu mood também na altura. Mas é porque, para mim, sempre foi muito mais importante eu estar capaz para tratar dos meus alunos, e depois as outras coisas, e acho que tu que estás desse lado, o nosso ouvinte, tipo, entendes? Tu tens uma capacidade finita de lidar com emoções e dramas e casas e trabalhos e isto e aquilo. Eu tenho que dedicar, e tal e qual como o Lane fez, tu tens que dedicar a tua atenção àquilo que é primordial para ti e perceber que passa a vida, é aquela cena dos malabarismos, tipo, há alturas em que tu não vais estar a conseguir fazer malabarismo com tudo, vais ter que deixar alguma coisa cair ou ficar mais para trás. E às vezes o conteúdo pode ser isso. Claro que sim, entendo. Mas não... Diz. Não. Ia dar aqui quase em nota do que estavas a dizer de... aprendam a filtrar o conteúdo especialmente curto, que é o que nós mais consumimos. Fixe, há muito bom, mas falta sempre contexto. É impossível nós conseguimos contextualizar tudo, mesmo que seja um post com 10 partes. Se é um bocadinho de conteúdo também longo nesse sentido, acho que conseguem sempre ver um bocadinho melhor quem é que é a outra pessoa que vocês estão a seguir. E filtrem. Acho que é a grande mensagem de hoje é as redes sociais têm muitas coisas perigosas / informação não dada, mas sem dúvida nenhuma que são um grande veículo de conhecimento. Não posso negar isso. Temos acesso a bom conhecimento também a partir delas. Só temos que realmente aprender a filtrá-lo. Há muita gente que vai ser um expert. E se calhar até esperemos que conseguimos ajudar um bocadinho nisto, se calhar nos próximos vídeos, ajudar-vos aqui a dar um bocadinho também ideias de ok, olha, isto saiu, como é que nós analisamos isto, interpretações, para vos explicar um pouco isso, porque na realidade é muito isso que é preciso, especialmente, obviamente que há áreas e há áreas que se calhar são mais, ou estás de um lado, podes estar em vários pontos, mas não dá para ficares no meio. Infelizmente a nossa área é uma das que às vezes dá para ficar no meio. E é isso. Continuem as aulas, não tenho nada contra elas, gosto muito. Também tive lá informação fixe. Tenham só atenção que muito do que aparece pode não ser 100% do que estava escrito, e mesmo quando aparece 100% do que estava escrito, não foi assim tão fácil. Sim. É fixe dizeres, olha, cheguei até aqui, tive boas dificuldades, mas atingi,
mas quando sentes na pele é diferente. Como diz a famosa frase, com os maus dos outros para o seu bem, é verdade. Foda-se. True shit. True shit. Bem, não sei se tens mais assim, alguma coisa a acrescentar aqui. Não. Vamos mandar um beijinho e um abraço a todos. Que hoje ficou um podcast longo, mas espero que tenham gostado. O bastão está bem. Passou das facas para os abraços. É fedido. Pessoal, vejo no próximo episódio. Assinem a petição a dizer para o Francisco trocar o Leão por um golfinho. Não percebo porque é que ainda está assim. Ele na realidade do Sporting não quer dizer. O Guilherme já vazou, boi. Acabou a onda do Sporting. O Guilherme vazou, deixa de interessar. O Amorim vazou. O Sporting, na verdade, bro. Verde e branco para mim só há um. Verde e branco para mim só há um. E é enorme. E vamos a isto, pessoal. Qual é a dúvida? Comentários, Instagram. Estamos a finalizar o 8K. Espero que estejam atentos na altura que se este conteúdo, ou que nós vamos publicando sobre os nossos alunos. Yeah. Ainda têm dúvidas sobre o 8K, nós não vamos abrir logo a seguir, mas as vossas questões, as vossas dúvidas vai ser uma boa altura para nós respondermos também nessa altura, especialmente se já tem inovação, que normalmente é que está na rede social da Breaking My Limits, e o gajo gosta da conversa, e até à próxima. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!